Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Corte dos Livros Podcast. E hoje eu tô com uma convidada aqui, talvez foi a mais difícil de trazer, porém eu arrisco a dizer que esse canal só existe hoje por causa dela, porque ela me ensinou a ler, me ensinou a fazer resenha, me ensinou a grifar, me ensinou a fazer tudo que eu sei de leitura, foi com ela que eu aprendi. Então vocês fiquem aqui porque eu, como aluno aplicado, segui a risca. E foi por causa desse cara aqui, ó. Sabia que eu li uma vez, só nunca mais li. Eu tenho raiva desse livro. Sério? Ele é muito difícil pra quem tá mas começando. Eu também acho. Concordo com você. Ele é muito difícil. Não comece por esse. Eu comecei por esse. Demorei 4 meses pra ler. Hoje eu leio 1 por semana. Isso é o poder do hábito. Eu não gosto de livro como o Mindset da Carol Dweck. É muito difícil, né? Tem algumas questões aí que tornam a leitura um pouco mais... pouco fluida, na verdade. Já tá momento mentoria aqui. Vamos conhecer a convidada. Gabriela Cavalinho. Eu não vou conseguir chamar ela de Gabriela. Pra mim, a professora Gabi acabou. Então, vocês se acostumem aí também. Gabi, obrigado por você estar aqui. Que bom que deu certo. Eu queria muito gravar. Eu queria que você fosse o... falar real. Eu queria que você fosse a segunda convidada. Desde o começo, porque a primeira eu queria que fosse a Dani Sakugawa, porque ela me ajuda muito, ela sempre tá me apoiando, me mentorando, dando dica, e a segunda não, a segunda tem que ser a Gabi. Gabi, estamos no 16º episódio. O que tá acontecendo? Você tá mais concorrida, teve gente que veio de avião aqui gravar, eu não conseguia pôr você nessa mesa. Obrigada pelo convite. Tá aqui, nossa, Disso, é muito, muito importante estar aqui. Eu confesso que eu tô até emocionada, sabia? Porque ver, né, a sua trajetória, acompanhar no Instagram esse podcast, eu falei pra você que eu virei fã desse podcast, eu acho que ele, como eu disse, assim, fazia muito tempo que eu não ouvi um podcast que me fazia ficar atenta, querer ouvir todos os episódios e que me ensinasse tanto, né? Você sabe que eu até falei da estrutura, eu nem sabia exatamente qual era a sua estrutura, eu tinha percebido a estrutura do podcast, né? Sim. De tão bem organizado. Então, muito feliz de saber que eu estive no início do processo da leitura e que isso gerou um Instagram, né? Eu compartilho com os meus alunos, compartilho com as pessoas da minha equipe. Então, realmente, muito obrigada pelo convite e parabéns, viu? Tá? Você tá fazendo um trabalho incrível. Eu te falei, o seu feedback tem um peso diferente. Já falamos sobre isso semana passada. Bora o pessoal quer te conhecer. Dê uma introdução aqui pro pessoal. Conte um pouquinho quem que é a Gabi. Conta um pouquinho da sua jornada, da sua trajetória pro pessoal conhecer você. Beleza. Bom, acho que só uma satisfação, né? Você falou assim, nossa, é tão difícil a Gabi tá aqui, porque a Gabi viaja muito. A Gabi viaja muito porque a Gabi dá aula em lugares além de Campinas, que é a cidade onde eu moro, então às vezes eu dou aula em outros lugares, outros estados. A Gabi também tem um projeto de conhecer todas as capitais do Brasil, então isso faz com que... É um projeto de 5, 6 anos, então isso faz com que qualquer oportunidade eu esteja, né, nos lugares. Então por isso que a Gabi nem sempre tá aqui em Campinas. Mas a Gabi é de Campinas, né? Eu nasci em Campinas, eu estudei em Campinas, eu trabalhei em Campinas, eu tenho uma trajetória na cidade. É interessante que muitas pessoas que vieram aqui falaram da sua história junto com a leitura. Eu acho que eu posso contar um pouquinho quem eu sou e também contar como a leitura me atravessa. Porque eu não me lembro, não lembro de Gabi sem ser uma Gabi leitora, né? Na minha infância, eu não lembro, não tenho tantas imagens e lembranças da minha mãe e do meu pai lendo pra mim. Mas os meus pais me compravam muitos livros, né? Tá. E eu lembro até hoje, eu tenho esses livros, porque eu gosto muito de guardar coisas. Então eu tenho os livros da Gabi pequena. Tem um em especial, chama Um Tesouro de Conto de Fadas, que eram várias histórias de conto de fadas. E que eu gostava de brincar de boneca, Barbie, de profissões, mas eu gostava também de ficar ali na leitura, imersa nesse mundo. Então a Gabi pequena era uma pessoa já que gostava muito de ler. Tá. E eu lembro de um livro que me marcou muito, que tinha quase 1 metro de altura. Inclusive, acho que, né, não tem como, né? Professora tem que dar dicas. Tá. Pais, comprem livros interativos para os filhos. Porque além de ler, ter a paixão pelo livro, pela estética, pelo formato, isso. Então, assim, eu tenho imagens de livros diferentes. E olha, que eram livros de 30 anos atrás. Tá. 30 anos já existia um mercado editorial que publicava livros que chamavam atenção. E eu tenho a imagem desses livros na minha mente, né? E aí a Gabi foi pra escola e a Gabi sempre foi uma pessoa, assim, muito estudiosa, né? Eu acho que uma coisa que marca a minha vida é ser muito dedicada, ser muito estudiosa e querer sempre fazer o meu melhor.
Tá. Acho que em tudo que eu tento fazer. E na escola eu era aquela aluna nerdzinha, número, tipo, simulado. Queria ser o número 1 do simulado e tentava, e muitas vezes conseguia ser. E é interessante que na escola eu lia, não necessariamente porque eu gostava de ler, mas porque eu queria muito bem nas provas. Mas, ao ir muito bem nas provas, eu também me apaixonei pelo universo da leitura, né? Que é a leitura que a escola introduz, que é a leitura de clássicos, né? Muitas pessoas que vieram aqui citaram o livro Alienista, e é interessante que essa obra também me marcou. Mas até, de novo, né? Misturando a minha biografia, já que a professora falando de coisas. O primeiro livro, até trouxe o livro aqui, que eu li na escola, foi O Mistério da Casa Verde. Eu tava lá na 5ª série, hoje é o 6º ano, que é uma releitura do Alienista. Tá. Então eu não li o Alienista de cara. Ah, entendi. Então era uma obra que era um mistério, porque eles encontravam uma casa abandonada. E aí eles iam vendo os vestígios dessa casa para tentar descobrir o que acontecia lá. E tinha um senhor que morava nessa casa. E é uma história que, na verdade, essa casa é a casa do alienista. E esse senhor é o Simão Bacamarte, que é o protagonista do Alienista. Tá bom. Então foi ter lido uma releitura de um clássico que me fez querer ler o clássico. Tá bom. Então quando a professora, na época, né, me introduziu a leitura do Alienista, eu queria muito ler o Alienista, porque eu falava, quem é esse Simão? E aí eu me apaixonei por Dom Casmurro, né? Que foi uma outra obra do Machado. Na verdade, eu me apaixonei por Machado de Assis. É interessante que muita gente que veio aqui falou, né? Gente, Machado é assim... Ele é irônico. Ele inventa palavras, ele sabe fazer metáfora, ele te provoca. Então, acho que um leitor, quando você se aproxima do Machado, por isso que todo mundo fala que ama Machado, né? E o Dom Casmurro foi a obra dele que mais me marcou, porque foi aí que a Gabi começou, assim, a entender que ela poderia escrever também. Tá. Porque na época que eu li Dom Casmurro, a professora fez um concurso literário, tinha que fazer um novo final para a história. Tá. E aí, nesse novo final da história, fez um concurso, assim, de quem ia fazer esse novo final, aquela coisa bem, Capitu traiu ou não traiu? Ah, sim. Não, eu fico acompanhando o Samerage. Sabe quem que é o Samerage? Não. Ele sempre fala desse negócio do Capitu. Traiu ou não traiu? Sério? Porque ele não resolve isso, né? Ou seja, a genialidade da escrita traiu ou não dele... Traiu, Gabi? Eu sempre acreditei que não. Porque, pra mim, ele consegue construir um psicológico ali dentro que ele... Porque é um narrador em primeira pessoa, né? Ou seja, é ele que tá querendo nos convencer de que ela traiu. E aí, se a gente vê numa sociedade como a nossa, e quando esse livro foi escrito, a gente vem de uma sociedade em que essa masculinidade que ela enxerga o ciúme, ela pode enxergar coisas que não existem. Entendi. Então, eu ou Gabi sempre olhei esse livro como um viés, sabe? Ele tenta enviesar a gente pra um lugar que não necessariamente. Tanto é que o fim da minha história é a descoberta de que ela não traiu quando eu escrevi. E eu ganhei esse concurso. Ai, que legal. Eu me vi nesse lugar de poder escrever. Enfim, e aí, né, toda a trajetória de adolescente foi muito de leituras, e eu não era uma pessoa que, tipo, lia Harry Potter, lia assim... Não, eu lia livros clássicos, eu lia José de Alencar, eu lia Machado, eu lia Guimarães. Então, eu me apaixonei por clássicos devido à minha escola, né? E ao meu avô, que infelizmente, né, ele não é mais vivo, mas o meu avô fazia uma coisa que era impressionante. Assim, meu avô, ele era leitor de jornal, e todas as manhãs ele lia jornal. E o meu avô, naquela época, não tinha internet, então o que ele fazia? Ele cortava as matérias mais importantes que ele lia e ele levava pra mim. Que demais. E aí, ele que me fez começar a ler coisas de atualidade, me interessar também pra esse mundo, fora do mundo da ficção. E isso fez com que eu quisesse, na verdade, profissionalmente, fazer direito. Letras, que é a faculdade que eu fiz, né? Eu fiz letras na Unicamp. E eu entrei na Unicamp muito nova. Eu entrei com 17 anos. Assim que eu saí... Super nova. Nerdinha. Se você era nerdinha, lógico que você ia entrar nova no Unicamp. Só que a letras, ela não foi uma escolha. Ela foi uma saída. Porque eu queria ter feito direito. Só que a universidade, ela entrou na minha vida num momento de muitos problemas, né? Meu pai teve uma questão financeira, enfim, e direito não tinha em Campinas, né? E eu era boa aluna, então aquela boa aluna que se faz a pressão de ter que passar direto numa universidade, direto da 3ª série, né? Hoje, né, pensando, né, quanto é importante a gente entender que a gente tem escolhas, que a gente não pode apressar tanto. Mas, naquele momento, era a saída. E eu passei na Unicamp. Eu passei o primeiro semestre odiando o curso, assim, falando, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Mas foi engraçado que foi um livro na universidade chamado Que é Linguística,
que me fez falar, não é que eu gosto desse negócio, né? Só que tem uma coisa assim, que, né, falando da Gabi, né, eu nunca fui uma pessoa de uma matéria só. Eu gostava de matérias exatas, eu gostava de biologia, eu gostava de humanas, e eu acho que isso define muito a minha trajetória profissional e onde eu chego hoje, né. Quando eu fui estive em letras, né, estive na universidade, estive na Unicamp, eu não pensava ser professora. E aí, eu fui fazer estágio sem ser em sala de aula, né? Porque eu queria me afastar disso. Até porque eu ficava pensando, gente, dar aula de português eu achava muito repetitivo. Mas ainda durante a faculdade, eu trabalhei, como meu pai teve a questão financeira, eu comecei a trabalhar no primeiro ano de faculdade. Só que teve uma coisa, eu sempre decidi, já que eu tinha que trabalhar, eu falei, eu vou dar um jeito de trabalhar na área. Então, eu sempre fui muito curiosa. E aí, eu achei o CIEE, na época, que ainda tem. Sim. E eu já no primeiro ano da faculdade entrei em estágio na minha área. Então, por mais que eu precisasse trabalhar, eu já trabalhava na minha área. Muito bom. E aí, logo depois, eu consegui fazer estágios em grandes escolas. Tem muita gente que trabalha porque ser professor no país é muito estigmatizado, né? E as pessoas, elas se veem muito como não tendo oportunidade. E eu vejo que eu consegui construir uma carreira sem precisar de redes sociais, inclusive, né? Porque eu optei por não ser uma pessoa midiática, mas eu consegui construir uma carreira da qual eu me orgulho e que é uma carreira bem-sucedida, sem precisar, por exemplo, de redes sociais e na educação. Por quê? Eu fui buscar estágios em grandes colégios. Então, logo eu comecei a entrar em escolas e as escolas me contrataram, essas grandes escolas me contrataram rapidamente também, porque eu já tinha feito estágio. Só que nisso eu fui dar aula em escola noturna, fui dar aula em escola rural, eu fui dar aula em escola de periferia, também fui dar aula em várias... Eu trabalhava em 4, 5 lugares, ainda estava no Unicamp, queria ser a melhor da Unicamp também, tinha isso, né? Não é o competitivo, é a impressão só. Eu ganhei um intercâmbio na Espanha por conta disso, por mérito acadêmico. Você vê que quando a gente estuda, né, a gente realmente consegue. E enfim, aí eu me formei, não querendo ser professora, mas foi uma sala de aula de cursinho durante a faculdade que me despertou o lugar do ser professora. E era para ser a professora de redação. E aí que o negócio começou a mudar e eu comecei a achar que a sala de aula era pra mim, porque era cursinho, e eu nunca tinha estado num cursinho, mas entrar num cursinho me fez perceber que era um lugar que eu gostava de estar. Imagina, eu tinha 19 anos a primeira vez que eu entrei numa sala de cursinho. Era um cursinho que obviamente não contratava professores não formados, só que eu fiz uma aula teste e passei. E aí eu lembro que a primeira vez que entrei nessa turma, eu lembro muito dessa cena, assim, os alunos pareciam forças, sabe, vetor, assim, e eu grudada na parede, porque eu não sabia o que era um cursinho, eu tinha praticamente a mesma idade que eles. Falar isso. Então assim, mas eu amei tanto aquele lugar de liberdade de pensamento, liberdade de troca, que eu falei, eu acho que eu quero ser professora, eu quero dar aula. Só que aí eu me apaixonei pela redação, porque a redação você tem que estudar. Porque você tem que estudar filosofia, você tem que estudar sociologia. Para dar aula de redação, você tem que conhecer o mundo. O meu projeto de conhecer as capitais vem de ser professora de redação. Porque para dar aula do Enem, né, eu preciso falar dos problemas do Brasil. E eu via que eu não conseguia atingir meus alunos a partir do momento em que eu só falava dos problemas teoricamente. E aí eu me enfiei a viver o Brasil. Eu fui fazer experiência em aldeia indígena, em comunidades ribeirinhas. Eu fui viajar o país para conhecer o país, porque quando eu falo do problema, eu falo de ter visto o problema de perto, sabe? Então foi aí me transformou muito, assim, a sala de aula, ser professora de redação, me fez chegar em lugares que eu não imaginava. Ter alunas nota 1000, que a gente sabe que de um vestibular que tem milhões de seguidores, somente 20, 40 alunos, e eu tenho 2 alunas que conseguiram feito inclusive um ano passado, né? Eu ainda estou na sala de aula, como eu tinha te contado. E aí, a redação, que por incrível que pareça, foi o lugar que me fez te conhecer, né? Puta, total. Ô, Gabi, antes uma coisa, eu tive uma ideia aqui. Eu quero que depois, não precisa ser agora não, o pessoal é curioso. Depois, se dá um tema pra mim escrever uma redação, você corrige? Pode deixar. Não, porque na minha época não existia, né? Sim, sim. E aí eu fico pensando, pô, eu estudo pra caramba, eu leio um monte. Será que eu vou bem? Não? Será que eu iria bem? Depois você passa um tema pra mim. Sabe, desculpa, eu daria um tema do vestibular da FUVEST pra você.
Não bom. do Enem, porque a FUVEST ela é um pouco mais abstrata, reflexiva. E quando você tem uma maturidade de leitura e de escrita, é um vestibular que sai em textos incríveis. Então eu tá acho bom. que Então depois você me dá esse desafio. Pode então. deixar. E aí eu corrijo e você comenta. Quem tá aqui, depois vocês me cobram lá no Instagram que eu vou fazer uma redação que a Gabi vai corrigir. Agora, se a nota vai ser boa ou não, aí já não sei. Nossa, mas que a leitura, ela tá mãos dadas com a escrita, Sim, né? por isso. Exatamente, porque ela ganha repertório, ganha vocabulário, você amplia, então certamente sua escrita vai ter... E eu tenho uma curiosidade, por quê? Porque eu quero escrever um livro um dia, óbvio. Interessante. Então talvez seja um bom pontapé inicial, entendeu? Mas você sabe que ser leitor não é condição necessária de ser bom escritor, porque Total. a técnica da escrita, é por isso que a aula de redação é tão importante, né? E vem a questão né, você trabalha numa empresa em que o dono da empresa, o filho dele foi meu aluno. Sim. E aí, essa foi um ponto de virada na minha vida, porque quando, né, o Marco, ele entrou em contato comigo, ele falou assim, meu filho tá tão transformado que eu perguntei pra ele o que fez ele se transformar em termos de pensamento, em termos de... Eu falei assim, porque, né, eu lembro dele contando essa história. Tinha várias pessoas na empresa com a mesma idade e ele tava diferente ali na argumentação e tal. E aí ele falou, né, perguntou pro filho dele, o que você acha que aconteceu pra você estar mais... Aí ele falou, foi a aula de redação. Imagina a gratidão que eu tenho também de perceber que eu transformei a vida de alguém. Não, alguém não, de várias, Gabi, indiretamente. Porque se a gente... eu vou contar essa história aqui pra dar esse gancho pra Gabi continuar. Por que é indiretamente? Porque hoje tem 50 mil pessoas me acompanhando. Então, por exemplo, olha só essa história. Nem todo mundo sabe. Talvez só quem tá na minha comunidade bem atrás sabe dessa história. 2020, o Marco, que é o meu diretor, contratou a Gabi pra fazer um projeto pra gente ler esse livro aqui. Mindset, Nova Psicologia do Sucesso. Aí, eu não era um leitor. Sabe qual é a primeira coisa que eu falei? Eu tenho um monte de coisa pra fazer e eu vou ter que ler ainda. Essa era a minha mentalidade lá de 2020, antes de eu estar imerso no mundo da leitura. Aí, escolheu o Marco, escolheu esse livro, falou, vamos ler esse livro, e a Gabi fez toda a mentoria, todo o processo que ela vai contar agora. Só que tem um segredo, eu não sei se você lembra disso. Éramos em 11 líderes, era para ler em 2 meses, eu li em 4. Eu demorei 4 meses para ler esse livro. Eu fui o último líder, o pessoal ficou me esperando. Adilson, termina logo esse negócio aí que a gente precisa fazer um encontro com a Gabi. E eu lá, procrastinando. Ai, que negócio chato. E eu grifando lá. Só que daí o que aconteceu? Cara, esse livro mudou o jogo. Ele é uma leitura, como eu falei, ao mesmo tempo que eu amo odiá-lo, odeio amá-lo. É isso. Porque ele é uma leitura difícil para quem tá começando. Eu nunca tinha pego num livro de 300 páginas que ela ficava em círculo falando sobre o mesmo assunto, né? A Gabi foi lá, ensinou, igual eu falei. Se vocês olharem meu conteúdo lá, eu sou aluno aplicadíssimo da Gabi. Eu faço exatamente o que ela falou para fazer. E aí ela foi lá e vai contar essa história pra gente. Fizemos o estudo desse livro aí. Gabi, continue contando pra gente. Antes de contar, né, a professora precisa... Eu lembro, não sei se você vai lembrar, mas eu lembro qual foi o encontro que você mudou a sua percepção pro livro e que não lembro, me conta. Você não lembra? Não. Quer ver? Eu vou até pegar aqui. Foi quase pro fim do... não lembro se exatamente no fim, mas foi quando a gente discutiu o capítulo 4, Esportes, o Mindset de um Campeão. É verdade, a gente falou do Cristiano Ronaldo Exato. do Neymar, do Messi. Que a gente... Eu lembro que você era um dos alunos ali que era mais desafiador pra mim, porque nitidamente você não tinha engajado na leitura. Total. E o grande desafio ali era fazer com que líderes pudessem ler e entender esse livro para replicar isso para a equipe, né? E gerar uma motivação em torno da leitura. E eu, como professora, tinha tanto desafio de ensinar vocês a ler, então eu ensinei técnicas de leitura, né? Porque vocês, e é o que é normal no Brasil, né? As pessoas, elas saem da escola achando que sabem ler. E de fato, infelizmente, a escola não ensina técnicas de leitura, não ensina a pessoa realmente por que você quer ler, porque toda leitura tem que ser orientada, toda leitura precisa ser guiada, tem que ter um objetivo. O que você vai fazer com isso? Por que você quer ler? Então, eu fiz o básico de dar ferramentas de leitura, de ensinar.
E alguns já eram automotivados, porque gostavam de ler e tal. E você, nossa, e ele era... Gente, ele era totalmente outra pessoa. Porque eu lembro que você causava um pouco na aula, assim, de que você não via muito... Meio que era assim, o que eles estão contratando essa professora pra ensinar a gente a ler? Onde que a gente vai chegar com isso? Olha a minha mentalidade. Eu reclamei porque eu falei, cara, eu vou ter que ler, não é possível. Eu tenho aqui uma perdi meu tempo de trabalho. Eu tenho uma série de atribuições aqui. E agora eu vou ter que ler, não vai dar certo isso. E aí eu lembro que eu fiz essa aula pensando muito em você. Acho que você nem conhece, nem sabe dessa história. Porque eu falei, eu preciso que ele entenda a aplicação disso na vida dele. E como você sempre puxava assunto de futebol, né? Eu falei, vou mostrar que eu também consigo falar de futebol, não porque eu necessariamente conheça de futebol, mas porque eu consigo fazer análises do esporte tendo como ferramenta aquilo que eu leio. E aí eu lembro que você se envolveu, começou, e aí mudou, dali em diante. Olhando em retrospectiva agora, realmente, porque eu lembro que você colocou o exemplo do mindset. Quem não sabe, a autora fala sobre o mindset fixo e o mindset de crescimento. O mindset fixo é a pessoa que... eu não consigo, não dá, eu não nasci pra isso, e ela não sai do lugar. Uma crença de uma inteligência fixa, né? Isso, era o Adilson de 2020, era o Adilson aluno da Gabi, era eu. Mindset fixo total. E aí você deu o exemplo do Cristiano Ronaldo, e acho que era... Não sei se era do Neymar, né? Era do Neymar, comparando os dois naquele momento de carreira. Exatamente. E assim, foi game changer esse exemplo, porque o Cristiano Ronaldo total, um cara de mindset de crescimento até hoje, né? Aplicado, ele tá dedicado. Com 42 anos, 43, acho, Entende quase. que o erro é uma oportunidade de crescimento. Abriu o canal do YouTube agora, você viu essa história? Sim, vi. E que bateu recorde, né? Em um dia ele conseguiu. Só um esclarecimento, fazendo um parênteses do que a gente tá conversando, né? Porque a gente falou várias vezes que é um livro difícil, né? Sim. E não tem difícil, Gabi? É porque o que acontece? É um único conceito que é trabalhado aqui, né? Que é a definição de mindset e a definição de mindset fixo de crescimento. Então, no primeiro capítulo, você já começa a entender o que é cada um deles. E o livro inteiro é a ideia desse mindset fixo de crescimento em vários contextos. Contexto do esporte, contexto pessoal, contexto profissional. Então, fica um pouco entediante porque você entende rapidamente o conceito, só que ela fica ali, né, mostrando isso em diferentes contextos. Então, eu não gosto tanto de livro assim também. Tanto é que eu falo, vou ser bem sincero, eu acho que eu só consegui gostar desse livro porque eu fui, de certa forma, paga pra dar aula. Muito bom. Porque, né, terminando até a história que a gente estava contando, esse livro, ele foi parte de uma mudança muito forte na minha vida também. Porque, como a gente disse, foi em 2020. Sim. E 2020 foi um ano muito forte de virada, acho que na minha vida e na sua também, né? Que até leva a gente a estar aqui hoje. Eu acho que esse livro, ele tá no meio aqui, né? Conectou a gente, né? Ele fez até a gente fugir um pouco do script até do que a gente queria, porque ele, de fato, muda a nossa vida. De que forma ele muda a nossa vida? Assim, a sua, porque você começa a se apaixonar pela leitura, e a minha, porque foi um momento em que eu estava fazendo uma pós em educação socioemocional, porque a questão da saúde mental se colocou como muito importante nas escolas, e eu também sou filha de psicóloga, sobrinha de psicólogo, sempre gostei de ler livros de psicologia, e eu fui me mergulhar para entender. E aí veio uma pandemia, né? E foi na pandemia, né? Que inclusive eu estava fazendo essa pós, que a gente fez todo esse trabalho durante a pandemia. Total. E a pandemia foi um momento em que eu tinha uma empresa, né? Então, aliás, até terminando de contar a minha história, eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, muito criativa. Eu sempre... Uma alma inquieta, sabe? Então, ao mesmo tempo que eu dava aula, eu também, muito nova, eu tinha acho que 22 anos, quando eu abri com uma amiga um espaço de aula particular, um espaço físico. E eu tive esse espaço por 7 anos. Então, era uma sala comercial que a gente tinha dois lugares. Então, eu tinha vários professores que davam aulas particulares de português, matemática, e eu dava alguns cursos, e 2020 foi um momento de virada, porque com a pandemia eu poderia o quê? Ou migrar para o digital, ou desistir desse projeto, né? E foi aí que eu tomei uma decisão, né? Que foi a decisão de fechar esse espaço físico e continuei dando algumas aulas particulares, mas eu decidi não me tornar uma professora YouTube, uma professora de redes sociais, e eu decidi, na verdade, mergulhar no universo da CLT. Corporativo. Que aí é outra coisa, né? Porque e isso veio junto também com uma decisão um ano antes de pedir demissão de uma grande escola onde eu trabalhava, que é um sonho de carreira de muitos professores, mas que eu não me via com possibilidades de crescimento. E aí foi onde eu escolhi, né? Acabei sendo convidada para estar na empresa onde eu tô hoje, que é de educação também.
E 2020 foi um momento de virada que eu assumi uma coordenação que na época era local, que era de Campinas, mas com a gente trabalhando juntos esses livros, porque eu fui contratada como professora, fui contratada para dar aulas de leitura, fui contratada para trabalhar com líderes para desenvolver lideranças. Só que qual era o meu... chato. Só que qual era o objeto do meu trabalho? Livros da área de negócios. Uma leitura que eu nunca tinha feito na minha vida. Entendeu? Assim, eu tinha lido algumas coisas por conta da educação socioemocional, mas eu tinha lido psicologia cognitiva, psicologia empresarial, mas nunca livro do business. E as pessoas da educação têm uma resistência ao business, né? Tem uma resistência a esse tipo de leitura, que a gente não chama de literatura, porque a literatura é o texto literário mesmo, né? Tá. Esse livro é uma literatura especializada, mas não é texto literário. E a gente sempre tem uma resistência. Existe ainda, se você conversar com professores, a maioria tem resistência a esse tipo de leitura. Muita. Então, é até interessante trazer essa perspectiva. Porque é um livro, querendo ou não, muito imerso numa realidade capitalista. É um livro muito dentro de uma ideia de autoajuda. Então, a leitura que muitos professores fazem é uma leitura especializada na sua área, é uma leitura de educação. Então, eu me deparei com livros que eu sozinha talvez nunca teria buscado. Tá bom. Eu lembro do Satisfação Garantida, Maravilhoso. Startup Enxuta, né? Depois a gente Começa pelo Porquê, Acho que foi 1 ano ou 2 anos depois, Foi, né? porque a gente fez uma trajetória longa, a gente continuou com vários projetos, né? Depois a gente virou parceiro mesmo de a empresa, né? Comigo a gente tem uma parceria. Só que qual foi a questão? Eu era coordenadora de área. E essas leituras me fizeram começar... Primeiro que eu gostei. Eu me surpreendi que eu gostei de ler livros de negócios. E eu estava lendo para aprender, para poder ensinar vocês. Que muda totalmente. Só que aí eu fiz o quê? Ao mesmo tempo que eu estava ensinando vocês a ler aquilo, eu estava colocando em prática na equipe que eu era gestora. Eu comecei sendo gestora de 6 pessoas, depois eu comecei a ser gestora de 20 pessoas, e hoje eu sou gestora de 6 coordenadoras, que por sua vez tem a gestão de mais de 100 pessoas. Nossa. Né? Eu comecei cuidando de 300 alunos, depois eu tinha mais ou menos 2.000 alunos, hoje eu tenho diretamente 10.000 alunos impactados, mas eu cuido de um sistema que são mais de 100.000 alunos. Então, esses livros me transformaram porque hoje eu tenho a oportunidade de estar à frente de um projeto de redação que trabalha a leitura escrita de um grande grupo educacional, que é o Sistema de Ensino Poliedro, e que impacta a vida de muitos alunos. E foram esses livros que me ensinaram a ser gestora. Nossa. Depois disso, eu passei a fazer uma pós de liderança e gestão de pessoas. E hoje, eu transformei, né? Eu não só, lógico, uma equipe, né? Trabalho muito. Inclusive, o último livro de negócios que eu li... Qual foi? Eu tenho que pedir dica pra você agora de livro de negócios. Ai, vamos trocar! É um livro sobre trabalho em equipe. Acho que é os 5 desafios da equipe. Depois sei. É do Patrick Leone, não é? Gente, eu amei esse livro. Eu já li. E ele tem um teste também. Então, assim, pra quem tem que gerir equipes muito grandes, lidar com, né? Minhas equipes, hoje, imagina, eu impacto no Brasil inteiro, né? Sim. Então, mas eu ainda sou local, né? De Campinas, São Paulo, São José são os polos em que eu, de fato, atendo. E aí, esse livro me fez pensar muito, assim, nas minhas fortalezas e nas minhas fraquezas enquanto gestora de equipes, né? Bom. Mas, eu até perdi o raciocínio que eu tava antes. A gente tava falando que o quanto esse livro, ele do impacto da minha... Sim. Não, é porque o último livro que eu li foi esse de negócio, né? E hoje eu trabalho com esses livros com as minhas coordenadoras. Para desenvolver liderança. Porque eu tava falando, na realidade, da redação, né? Que, imagina, a redação é uma disciplina de uma escola. E aí, de novo, gente, acredita na educação, acredita em ser professora. Olha, eu sendo professora, foi um lugar que eu tive experiência de entrar para trabalhar com consultoria de formação leitora em empresa. Hoje, a redação, né, pensando no Poliedro, ela não é uma frente só, ela é um departamento. É um departamento que emprega muitas pessoas, que tem indicadores, tem metas, que tem novos produtos, tem receita. Você capitalizou o sistema, Gabi. E numa empresa que, obviamente, me dá super oportunidade, né? Porque eu acho que é a mesma coisa a empresa que você está, né? Total. Então, acho que até uma dica para empresas, né? Empresas, você sabe que, acho que até, não lembro agora qual dos livros que a gente leu, que ele dizia muito isso, que para reter pessoas hoje, você precisa ter o perfil de inovação, né? Se a pessoa não for inovadora, né? E se ela não puder empreender na empresa... É porque a gente vive num mundo muito volátil. Hoje, cara, se você não for flexível, aberto à mudança
e tiver resiliência, inteligência emocional pra você, cara, você não vai conseguir ir pra frente na sua carreira. E na verdade eu acho que assim, o lugar onde eu tô hoje teve uma sabedoria que foi até o que me fez querer estar lá. Porque eu tenho uma veia empreendedora porque eu gosto disso, Sim, sabe? sim. E eu ficar numa realidade que se reproduz igual todos os dias, isso é sufocante pra mim. Então, eu gosto. Então, eu poderia talvez ter achado que o digital era uma saída, porque eu gostaria de criar. Mas eles me permitiram empreender estando na própria empresa. Legal. E isso eu achei que foi... E aí, a gente tá fazendo uma coisa extremamente nova. Empreendendo numa área que, à primeira... Né, Primeira vista, né? Em redação? Como assim uma matéria pode rentabilizar? Como assim uma matéria... Hoje a gente tem parcerias, a gente fez parceria com um influenciador digital da área da educação. Tá. A gente assinou as análises da cartilha de redação A1000, que é o maior documento que tem no Brasil de análise de redação. Tá. Né? Então, assim, para você ter noção, esse documento, ao longo dos últimos anos, teve mais de 2 milhões de downloads. Tá. E a gente fez essas... Então, olha o impacto também, né? Da quantidade de pessoas que a gente consegue impactar. Não, eu tava pensando que eu ia falar isso agora. Olha, gente, quando eu falo pra vocês que ler é impossível você não ter mais resultado. É impossível. Impossível. Talvez você vai demorar um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas a leitura, ela vai te dar dá ROI. Dá ROI positivo, não tem jeito, gente. Ó, desse mesmo trabalho que a gente teve há 4 anos atrás, eu fui pro empreendedorismo, para a parte do digital, tem 50 mil pessoas me acompanhando, um podcast aqui. A Gabi foi pro corporativo, mas ela levou e aplicou os ensinamentos dos livros. Cara, não tem como. O livro... acho que muito por isso brilhou meu olho, Gabi. Sim. Porque, primeiro, potência. Eu tava num mindset fixo, então virou uma chave. Eu falei, cara, eu preciso ser mindset de crescimento, senão eu vou ficar aqui... Cara, quem vai ser eu daqui 2 anos nesse mindset fixo aqui, sem fazer nada? E pior que sabe o que é mais louco? Eu tava falando aqui com o entrevistado que eu gravei antes aqui de você. Eu achava que eu era fera. Eu achava que eu era um líder espetacular, porque eu tava numa zona tão assim, nível de consciência tão baixo. E ao mesmo tempo... era preocupante, porque eu fiquei preocupado, né? Porque eu falei assim, ó, tudo bem, eu tava na Work, eu tinha saído, mas, cara, eu tinha trabalhado na Bolsa de Valores do Brasil. É aqui tem a maior Bolsa de Valores do mundo. E eu era responsável por pessoas lá. E eu achava que eu era um bom líder. Eu olho pra trás, hoje eu falo, nossa, eu não era um bom líder. Mas porque eu tava num nível de consciência muito baixo. Aí a hora que eu comecei a ler, eu falei, nossa, 38 anos eu nunca tinha visto um negócio assim, preciso estudar mais. E isso é uma coisa que o pessoal fala disso. Por que você lê tanto? Eu falo que cada vez que eu fecho um livro, eu percebo que eu não sei mais, eu não preciso aprender mais, gente, eu não sei. 42 anos eu falo, nossa, eu não sabia disso, meu Deus. Então o livro tem esse impacto absurdo. Assim, voltando a um exemplo que eu tava dando, eu não fiz uma faculdade de administração. Eu nunca tinha feito um curso de administração. Sempre gostei de exatas. Isso de fato existia porque eu era aquela boa aluna, né? A síndrome da boa aluna. Eu falo que a síndrome da boa aluna me acompanha. Nossa senhora, é difícil perder isso. Tem seu lado bom e seu lado ruim, né? Mas assim, foram livros que me fizeram ter uma perspectiva de negócio, ampliar minha visão na educação e entender como a educação... Inclusive, se eu colocasse coisas do mundo corporativo, eu poderia atingir mais pessoas, eu poderia atender melhor os alunos. Imagina, para muitos professores, tanto é que teve gente que no início não entendia muito o que eu estava propondo, achava que eu estava, enfim, tornando meio corporativa. E hoje, a minha equipe, ela é muito minha parceira. Tipo, e eles entendem o quanto faz diferença, né? E surgiu porque eu comecei a ter resultado. Mas assim, por que você tem um turnover baixo? Por que a satisfação, as notas de satisfação da sua equipe e dos alunos é tão alta na sua equipe? E aí todo mundo começou a ficar curioso dos resultados. E eu falei, gente, é porque eu leio e aplico. Porque fazia sentido o que eu lia. Você sabe que recentemente eu comprei para todas as minhas coordenadoras o livro do feedback, que inclusive foi dica de um gestor meu.
que é Preciso Saber Se Eu Estou Indo Bem. E a sim. gente leu junto. Sabe um pouco o trabalho que eu fiz com Sim, você? Assim, sim. eu queria ter feito parecido, mas infelizmente... Não Mas deu. a gente leu, assim, a gente foi lendo, foi discutindo. E aí a gente aplicou recentemente uma pesquisa dentro do nosso departamento, né? Tá. E foi uma pesquisa que avaliava alguns critérios de liderança. E sabe qual foi um dos critérios mais bem avaliados? Sobre feedback, o do receber feedback de forma constante e de forma bem feita. Então, e não era a realidade antes. Então, esse livro, sendo lido, sendo bem trabalhado, modificou. Eu acho que tem a ver com, assim, o livro é uma forma de estudo, assim como cursos, assim como podcast, né? Mas eu acho que o livro ainda, assim, tem uma potência. Ele tem uma profundidade diferente, eu acho. Sabe por quê, Gabi? Eu acho que, assim, posso estar errado, mas quando você faz uma leitura, você está 100% presente. Quando você está ouvindo um podcast, você não está 100% presente. Eu acho que tem uma coisa além disso. Conte. A leitura, ela é um processo autônomo. O que acontece? Apesar de ter um autor aqui, e é uma voz, a leitura, ela te faz construir essa voz, com base na sua vivência. Então, a capacidade de insights, a capacidade de absorção dessa aprendizagem e a capacidade de conexões, porque aqui não tem ninguém fazendo conexão por você. Você tem que construir sozinho. É você que precisa fazer Eu essas leio conexões. em voz alta, sabia? Mas sabia que pra atenção, isso é uma ótima estratégia. Eu não consigo. Eu não Que presto legal atenção. saber disso. Se eu ficar lendo em silêncio assim, ó, eu desfoco. Nossa, isso é uma dica excelente. Porque tem muita gente que às vezes fala assim, eu leio, aí vou pra parar, não sei onde. Ler em voz alta é uma ótima estratégia. Até tem gente que, por exemplo, eu já ouvi, né, alguns que gostam de ouvir audiolivro, né, que também. E ler com intenção, né? Que, por exemplo, foi o que eu até ensinei pra vocês. Tá. É entender que a leitura tem um objetivo. Então, você tem que usar algum tipo de ferramenta, seja o post-it, sejam as anotações. Você tem que interagir com a leitura para ela, de fato, ter um objetivo, né? Tá bom. Para que, de fato, ela te leve para algum lugar. Muito bom. Muito bom. Gabi, e assim, ó. Tô curioso aqui com uma coisa. Você treinou a equipe usando o livro como ferramenta, que é a mesma coisa que eu faço, usar o livro como ferramenta. E eu fui, né? Porque, na verdade, o livro me modificou e aí eu modifiquei. E hoje hoje eu uso a leitura de livros para minhas coordenadoras modificarem as equipes dela. Total. Cara, é ferramenta. É isso. O seu ferramenta. slogan é porque a gente, né? Eu acredito totalmente. O meu slogan tem 2. Você viu que tem 2? Eu vi que agora você tá com o seu segundo slogan, né? Eu tô com 2. Aí você não gosta de ler porque ele é errado. O primeiro slogan tem a ver lá com o passado, né? Isso, o primeiro eu uso o livro como ferramenta de desenvolvimento para treinar líderes empreendedores. Essa ideia de ferramenta foi uma coisa que a gente até construiu. E eu amo ver que você tá propagando essa palavra. Não, porque precisava de pessoas como você, de verdade, Adilson. Que bom. Precisa, porque você gosta desse mundo digital, você se dá bem nisso. E é muito legal ver gente produzindo conteúdo de verdade, com autonomia de pensamento, que foca no pensamento crítico. Eu sou muito sua fã, de verdade, assim, me tornei muito fã. E que bom, assim, que de alguma forma eu te, né? Alguma forma não, né? Ela é humilde, gente. Alguma forma. Você ajudou muito. Tem que ter um aluno, né? O professor é a metade do caminho, né? Mas você vê, professores mudam vidas de verdade, gente. Você sabe que eu tenho uma vontade de ser professor. Mas você já é, né? Sim, mas eu queria estudar mesmo. Entendi, estudar uma licenciatura mesmo. Eu quero quando... Você pensa em alguma área? Sim, filosofia. Ai, que incrível. Eu tenho claro isso já. Só que acho que ele não é a hora, não cabe na agenda, mas eu quero fazer filosofia. Mas eu acho que a ideia do impactar pessoas, ensinando, né? Querendo ou não, não é um professor no sentido de diploma. Sim, não tenho. Mas a sua comunidade já é. Inclusive, eu recebi Felipe, parabéns aos professores essa semana. Porque é isso. Você tá né? ensinando, assim. Aqui, esse podcast é uma forma de aprendizado também. Sim, muito bom. Me conta o seguinte agora, nessa sua jornada aí. Como é que tá os desafios? Porque eu sei que agora você até estava falando nos bastidores aqui, você estava na Amazônia, você tá no Brasil todo. Gente, era mais... Veio um convidado hoje aqui de outro estado e eu quase não consigo trazer a Gabi. Tanto que ela tá viajando por aí. Como é que estão esses desafios aí culturais, mas ao mesmo tempo levando esse projeto da Poliedro para
estimular o pessoal na redação? Como é que tá os desafios aí? E os aprendizados? Os desafios e os aprendizados. Assim, né? Eu acho que um ponto para esclarecer, né? O fato de eu não ter tempo não é necessariamente culpa da empresa, é minha própria culpa. Sim. Porque eu sou uma pessoa que a minha vida inteira eu fui muito intensa nas minhas entregas, assim. Então eu tenho uma intensidade. Quando eu vou fazer uma coisa, eu me dedico de forma muito. Então eu mergulho. E aí tem sempre o lado até negativo, né? Porque eu acho que eu sou até uma pessoa que às vezes tem a dificuldade do preservar o pessoal em nome do... Porque isso é muito meu propósito, sabe? Então, assim, hoje a minha vida, ela se divide entre 3 cidades, Campinas, São José e São Paulo, porque são as cidades onde tem as unidades que eu, de fato, coordeno. São José dos Campos? São José dos Campos, isso. É tão do cotidiano, né? Falar o poliedro, assim. Não, porque eu pensei São José. São José dos Pinhais, que eu já fui lá. Não, mas é que São José dos Campos foi, inclusive, a unidade em que o poliedro nasceu, né? Entendi, tá. Então, ele surge ali. Então, hoje, a minha vida se divide muito entre essas 3 cidades. Fico bastante em Campinas também, porque eu ainda dou aula e eu não me vejo ainda fora. Professora? Aliás, não é nem ainda, né? Eu sou professora. Tanto é que quando alguém me pergunta... É muito engraçado, né? Se for pensar em termos de contrato de trabalho, eu sou coordenadora, né? Assim, minha contratação. Mas eu também dou aula dentro do meu escopo, das minhas atividades. Mas quando me perguntam, qual é a sua profissão? Professora. E não tem como, porque às vezes, mesmo quando eu tô numa reunião de coisas executivas, a professora tá ali, né? Então, eu ainda tô, né, em sala de aula, então fico bastante em Campinas, porque eu dou aula para turmas de cursinho, de redação, de medicina, é por isso que eu ainda consegui, né, ter os resultados que tenho. Mas eu coordeno, porque eu preciso ver o cotidiano da unidade, né, acompanhar, gente, né, quando você tem pessoas lideradas, por mais que o home office, ele super adianta, a gente tem reuniões de one-on-one toda semana para discutir as necessidades, mas o presencial, pelo menos, né, visitar, eu gosto muito de trabalhar no espaço de redação, onde os alunos estão sendo atendidos, porque também tem isso, né? Às vezes todo mundo pensa, nossa, mas como assim a equipe, né? Gente, é uma equipe enorme que corrige os textos, que atende alunos, né? Então, o que eu faço? Eu gosto de estar para ver como as pessoas estão atendendo, como que estão recebendo os alunos. Então, eu gosto de andar pela unidade, porque às vezes, sabe, para mostrar o que a gente está fazendo, para dar visibilidade. Porque você tem uma área que ninguém vê como área, ou você mostra o porquê que você existe e você dá visibilidade. Trabalha com... hoje, todo mundo entende o que a gente faz. Então, eu vou para as unidades muito para isso. E no Brasil, são mais aulões, assim, que algumas escolas associadas pedem para dar. E tem a minha viagem, que é pessoal, né? Que tem a ver com o projeto. Você foi eu quero saber depois da Flip. A Flip foi pessoal. Sim, a Flip foi pessoal. Mas você sabe que eu nunca imaginei que eu ia virar matéria de jornal, né? Em 2022, eu virei... Gente, foi uma coisa muito doida que aconteceu. Eu virei uma matéria de jornal que era a professora que viaja para dar aula. Porque naquele ano... então eu vou até falar desse livro. Porque eu sei que você vai me fazer... Nossa, eu vou... a pessoa que estudou o script dele, sabe? Um livro que me marcou muito e que eu recomendo pra todo mundo. Tá tudo certo. Porque isso tem a ver com essa viagem, que é Ideias para Adiar o Fim do Mundo, do Krenak. Deixa eu ver. Pra mim... Se eu pudesse dizer um livro que todo mundo tinha que ler, é esse. Caramba, ele é curtinho. Eu leio isso aqui em 1 hora. Pois é, mas não é porque ele é curto que a potência Tem Detalhe. Que ler com foco também, né? Tem isso. Ele não foi um texto escrito pelo Krenak. Isso é transcrição de palestras dele. O Krenak, ele tá na Academia Brasileira de Letras. Ele é um dos maiores intelectuais brasileiros e a obra dele é fruto da transcrição de palestras dele. Entendi. Porque ele é um líder e ambientalista, né? Um líder indígena. Tá. E o Krenak mudou muito minha vida. Esse livro me mudou muito, assim, muito. Eu acho que eu pacifiquei a minha existência a partir do momento em que eu comecei a entrar em contato com a cultura indígena, que eu comecei a ler outras coisas, né? E em 2022, eu estava trabalhando esse livro, porque os vestibulares começaram a ter uma tendência de aparecer textos dele. E é diferente, porque você está vendo a realidade que não é a nossa. Total. A gente acha que civilização, o quê? Somos nós. A gente não vê que a civilização engloba outras formas de ser e estar no mundo. E ele me deslocou para ampliar minha noção de existência. Só que, assim, foi coletânea de vários vestibulares. Então, assim, eu precisava trabalhar esse livro com os meus alunos. Então, só que os alunos não conseguiam entender. Os alunos, eles tinham uma resistência a essa leitura, a essa obra. É difícil, Gabi? Eu não diria que a leitura é difícil, mas é a ideia que ele propõe.
Porque o que ele vai dizer? Que as ideias para adiar o fim do mundo é a gente fazer as pazes com o nosso passado. E o que é fazer as pazes com o nosso passado? É entender que existem outras formas de existir na Terra que entende a natureza como parte da humanidade e não como um recurso a ser explorado. Total. E que enquanto a nossa humanidade não expandir a nossa própria noção de humanidade, que é entender que a gente tem que buscar um meio mais apaziguador, talvez, ele usa até a metáfora, o que a gente está fazendo é criar paraquedas coloridos para adiar a iminência das questões climáticas que a gente está vendo, né? E cada vez mais, né? E a temática das mudanças climáticas, das consequências, é uma temática de redação. Ou seja, se a gente pensar os temas de redação desse ano, todos estão caindo. Quase todas as bancas, a redação está propondo que o aluno pense sobre isso. Com ansiedade, consequências climáticas. E lá em 2022, eu propus a leitura desse, porque eu precisava preparar o meu aluno para pensar. Mas, Adilson, foi extremamente difícil o aluno aceitar. Os alunos achavam que eu queria propor que a gente, sei lá, você quer então que a gente volte a ser indígena? Eu falava, gente, aí o que eu fiz? Mas aí é fogo, né, Gabi? Porque daí vai da visão de mundo de cada um, Sim, né? Ainda mais o jovem sim. hoje em dia, ele fica ali no TikTok, a gente sabe como que é. Mas é muito importante que a questão não é você concordar com isso, ou discordar, ou assumir a mesma... Isso é uma coisa importante da leitura. As pessoas acham que quando a gente lê, ou mesmo quando a gente ouve alguém falando, você tem que aderir ao pensamento do outro. Não. Total. Inclusive, a aula de redação é isso. Eu preciso que você tenha um olhar observador. Você pode ler isso, não concordar, você pode não adotar para sua vida, mas você conseguir compreender o que este outro diz e o porquê ele diz, independentemente se você concorda ou se você quer para sua vida. Isso é ser capaz de interpretar. Então, você sabe, eu vou falar uma coisa. Você deu um adendo aí de um dos livros que foi importante, né? Eu vou me responder uma pergunta que eu mesmo faço para os convidados que eu não respondi. Sabe qual é a minha vantagem competitiva? Eu sei separar muito bem o autor da obra. Nossa, isso é ótimo. A galera não Isso consegue. É pergunta de prova, sabia? É possível separar o autor da obra? Que é Pergunta de redação, pode ser um texto pra você escrever. Por quê? Cara, eu ler algo sobre algo que eu não acredito ou que eu não me identifico, não quer dizer que eu não consigo extrair alguma coisa dali. Então, isso não só no livro, no podcast. Eu sou um cara que eu consigo olhar e extrair o melhor e tentar entender essas coisas com muita naturalidade. E eu vejo que as pessoas hoje colocam as coisas na caixinha. É uma caixinha. Isso aqui não quero, não gosto, não quero. A minha vantagem competitiva é essa. Você pode me dar qualquer coisa. Eu vou ler, eu vou conseguir absorver o que faz sentido, descartar o que não faz sentido. Essa é a minha vantagem competitiva. Por exemplo, tem um autor que é o Jordan Peterson. É um cara que ele é muito assim, a galera o ama ou odeia. Ele escreveu 12 Regras da Vida e Além da Ordem. E tem uma galera que tem um ranço absurdo dele. Eu consigo ler ele com tranquilidade, extrair muito ensinamento dali, mas não quer dizer que eu compactuo com o que ele acredita. Mas eu consigo pegar, opa, isso aqui é legal, deixa eu pegar isso aqui pra mim. É que você tá fazendo uma coisa que é interpretar. Interpretar não significa concordar. Interpretar eu sou capaz de entender o que o outro está dizendo. Tá. Que é inclusive, quando a Carol, né, do Português é Legal veio, ela falou muito disso. Sim. Que inclusive, os testes internacionais mostram a dificuldade de leitura brasileira. Isso é muito severo no país. As pessoas, elas leem querendo concordar ou discordar sem entender o que o outro diz. E aí, né, cerrando essa história, como os meus alunos não estavam entendendo, porque eles também têm dificuldades de interpretação, os que entendiam, ok. Aí, o que eu fiz? Eu falei, quer saber, eu vou radicalizar. Eu vou fazer uma vivência numa aldeia indígena, porque eu vou entrar em contato com... Você foi? Eu fui pro Acre, fui na aldeia Xanenaua, fiquei uma semana Gabi, com eles. Esse é o problema de você não postar as fotos, a gente não sabe. Gente, eu A Gabi não posta nada, eu sou low profile, que chamam, né? Você sabe que minhas amigas, elas me cobram, que elas falam, você... por exemplo, a Flip. A Flip eu até postei, porque... Postou. Não fiz, mas eu postei... Com muito esforço, né? Foram ali um carrossel, que chama, sim, né? Umas fotos, porque eu tinha... Mas sabe por que eu postei? Porque eu queria dar visibilidade pros autores. Total. E aí, são autores incríveis que eu conheci ali, alguns que eu sou super fã. Tá. E aí, eu fiz essa vivência. Foi uma coisa, assim, Adilson, 2022 foi um ano de muita transformação na minha vida. Foi um ano que eu tive essa vivência na aldeia, que foi extremamente transformadora
pra eu entender o que eu quero, sabe? Enquanto objetivo. Foi um ano em que eu tive uma promoção, que foi quando eu passei a cuidar da área de redação do Poliedro, né? De forma geral, né? Cross, assim, nas unidades próprias, e logo depois também começar a ter responsabilidades com o sistema. Então foi um ano de muita mudança da Gabi, sabe? A Gabi se transforma muito de 2022. Boa. E esse livro foi um livro que ampliou muito a minha noção de mundo, me apazigou no sentido da gente começar a entender o momento histórico que nós estamos vivendo, que a gente não pode descartar, né? Inclusive, eco-ansiedade se tornou uma palavra do ano, né? A gente tá vivendo sobre isso, então a gente não pode ignorar. E os livros, eles não ignoram, né? Os livros, a gente pode encontrar respostas pra gente começar a pensar um pouco mais a nossa existência, muito assim. bom. Então... E quais os outros dois, Gabi? Eu quero é verdade, eu trouxe vários, né? Eu quero saber. Esse é um. Os outros dois que marcaram... Vamos fazer... gente, a gente tá totalmente fora do roteiro aqui, porque a gente tem o nosso jeito. A gente tem o nosso jeito, mas acho que vocês estão pegando ali. 3 livros mais importantes. Esse é um. Sim. Olha, em termos de livros, eu sabia que, né, você ia fazer essa pergunta, e de fato, o livro que, pra mim, todo mundo deveria ler, e eu, inclusive, trouxe porque é pequenininho, é esse. Mas, um outro livro que eu trouxe, que eu acho que... Ele ganhou um prêmio, né, isso daí, né? Sim, não tem em casa, mas eu não li. E ele é um livro que foi polêmico também. Eu só trouxe livros polêmicos pra gente. Acabou de dar um... Acabou não, tem um tempo atrás. Foi no início do ano. Que os estados do Sul, na verdade, eles quiseram tirar esse livro do Programa Nacional de Leitura do Estado, alegando algumas cenas que aparecem no livro. Também um desconhecimento sobre o que rotula um livro, no sentido assim, todos os livros são indicados e a indicação por faixa etária, ela tem critérios. A partir de 15 anos, são livros que inclusive discutem coisas que precisam ser faladas com o jovem. Então, sexo... Não adianta também fazer vista grossa, né? E aí, infelizmente, existe uma hipocrisia, né? Que é a hipocrisia de achar que ao proibir um livro... Vai mudar alguma coisa, E, né? gente, o que é o mundo do celular? O jovem, né, o aluno pega ali no celular, ele tem contato com coisas que são muito mais profundas do que uma descrição de uma cena de sexo, por exemplo, numa obra. Total. Né? Então, e aqui tem um universo de controle que é sendo discutido dentro da literatura, que tem uma questão estética, né? Dentro de uma sala de aula que tem um adulto mediando essa leitura, né? Mas Avesso da Pele, eu não li por ser professora. Aí o Avesso da Pele é a leitora Gabi. Então, tanto é que esse livro, na verdade, eu comprei pra Flip. Tá. Porque eu queria ter, obviamente. Eu coleciono. Eu amo. O que é uma coisa de que você gosta como leitora? Assinatura, né? De conseguir pegar dos autores. Eu amo, gente. Eu adoro ir pra convenções de autores e ouvi-los e pedir um autógrafo. Tem que ler. Tem que ler. Tem que ler. Eu li... Leitura obrigatória. Eu li esse livro, eu estava no Rio de Janeiro, na casa de uma amiga. Tá. E quando eu vou pra... Essa amiga é uma super leitora. E aí eu adoro pegar... E é interessante que uma curiosidade sobre mim. Livros que eu leio por deleite, que eu leio sem qualquer compromisso profissional, que eu leio porque eu quero ler. Tá. Não tem uma marcação. Eu ia ver, não tem nada escrito aqui. É que esse livro não tem marcação porque eu comprei na Flip pra ele assinar. Tá. Porque eu li o livro dela. Aí eu não podia mesmo assinar, né? Eu tava no Rio, você leu o livro dela, Isso. Tá. E eu tive um pesadelo depois que eu li o capítulo 4 desse livro. Nossa, mas o que fala o capítulo 4? Tô curioso. Esse livro é o livro que ele fala... não tem sumário, né? Livro de... não tem sumário. Sim. Eu fui procurar o sumário. Porque esse livro, ele fala assim, que a gente precisa... Só pra quem contextualizar... esse livro faz parte de um grupo de autores contemporâneos. O Brasil tá num momento de produção literária incrível. Jefferson Tenório, Itamar Vieira, Carla Madeira. Carla Madeira, eu sou fã dela. Você ouviu o de ontem, né? O de ontem? O da Annelise. Ah, sim. Eu sou fã dela, mas eu não gostei do final do Tudo é Rio, mas tudo bem. Mas eu vou perguntar pra ela. Eu não gosto muito do Tudo é Rio, assim, mas é uma opinião polêmica, né? Você leu. Sim, Tudo é Rio eu li. Não dá pra acreditar que aconteceu aquilo, mas... E o Natureza da Mordida? Não, eu não li. Nossa, a Natureza da Mordida é muito bom. Você leu Véspera? Não, da Carla Madeira, a única que eu li foi Tudo é Rio. Porque eu não gostei muito dessa obra, assim. Vai no Natureza da Mordida, cara. Natureza da Mordida? É que o Tudo é Rio, sabe que eu acho ele meio novela, assim, sabe? Meio novelão. Sim. E não é o tipo de literatura que me pega tanto. Eu gosto de literatura com um pouquinho mais social, então com uma coisa mais... Você tem que ler o Natureza da Mordida. Vou... Porque é isso que me pegou na Avesso da Pele. Porque é uma obra em que você
tem um protagonista, primeiro, né? O pai ele meio que é um protagonista, mas não ser protagonista, né? Porque ele tá contando a história do pai, que é professor de português. Um homem negro que sai do Rio de Janeiro, vai morar no Rio Grande do Sul. E aí é um livro que fala do que é o racismo estrutural. Total. Só que de uma forma tão leve de você ler, né? E o avesso da pele, e o capítulo 4 é um capítulo em que o pai tá contando pro filho muito pequeno. Ele faz uma provocação, assim, e aí ele fala, mas meu pai desde pequeno queria que eu visse sentido em tudo, e eu só queria brincar. E aí ele fala, né, nós, né, que somos pessoas negras, que ele coloca, a gente precisa ler, a gente precisa pensar, porque a gente precisa preservar o que está no avesso da nossa pele. Entendi. Então, assim, é muito o poder de que numa sociedade que a gente atribui, né, tantas características pela pele das pessoas, pela imagem das pessoas. Cada vez mais a né, estética tá em alta. A gente precisa cuidar do que tá embaixo da pele, né? Que é o livro, né? Total. O livro é esse conhecimento que tá embaixo da nossa pele, que ninguém consegue ver, que ninguém consegue saber, mas que de fato nos torna quem nós somos. Maravilhoso. É o poder dele. É muito forte. Eu vou ler. Leia. Não, eu li numa... Foi isso, eu tava no Rio de Janeiro, comecei a ler, tava na casa da minha amiga, depois a gente foi pra praia, eu continuei lendo. Eu me apaixonei por essa obra. Aí é muito doido, eu comprei várias edições dessa obra, só que eu dei de presente pra todo mundo. Aí eu fui pra Flip. Inclusive, gente, eu nunca tinha ido pra Flip. Legal. Incrível. É a Disney dos leitores. É a Disney dos leitores. Até te explico o porquê dessa metáfora. Tá. Mas aí eu caí sem querer numa... A minha vida é muito assim, gente. Eu falo que eu fui chegando em lugares que eu nunca imaginei. Porque eu sou curiosa. Aí eu pego a estrada com a maior facilidade do mundo, né? Na hora que eu vejo onde tá a Gabi. Já tá lá, chegou. E aí era a mesa dele, ele ia autografar. Eu falei, gente, eu não tenho livro. Aí eu fui lá, comprei pra ele autografar. Tá. Então foi essa história. Animal. Eu vou ler. Mas você quer saber o que é a Flip e a Disney? Quero. Eu nunca tinha ido pra Flip. Deu certo, deu ir dessa vez. Pra quem não sabe, a Flip é a festa literária de Paraty, né? E a cidade comporta todo mundo, que é muita gente. Não apertado. É apertado, assim. Mas comporta, porque apesar de acontecer no centro histórico, né? As pessoas, em grande parte, ficam hospedadas ao redor ali, né? Então, Paraty tem muito uma pode rede até hoteleira. ficar em Ubatuba e ir pra lá. Isso, tem gente que faz, exatamente. Tá. Mas o que acontece? Eu não tinha essa dimensão. Não é um lugar só. Eles pegam o centro histórico e o centro histórico... Então, assim, por exemplo, casas do centro histórico viram, por exemplo, a Casa da Folha de São Paulo, a Casa do Estadão, a Casa da Garota Escritora. Que legal. E aí, casa para discutir, por exemplo, leituras de questões raciais. Então, são vários espaços que é meio até pra você fazer, sabe assim, check, aí passei por aqui. E aí tem o auditório principal, onde estão acontecendo as principais palestras, e uma parte de um auditório aberto que é gratuito, né? Tem várias editoras pequenas vendendo livros. Sensacional. Tem a editora Travessa. Todo ano? Acho que sim, todo ano. Acontece sempre no segundo semestre. No que vem eu vou, Não, então. vá. Não, você vai... Pra quem é leitor, pra quem ama discutir, pra quem gosta de encontrar outros leitores, entende esse universo da leitura, eu fui pra mesas excelentes. Assim, mesas de discussão. Teve uma mesa que é interessante, é o autor de um livro que é sobre não comprar tipo assim, não compre pela Amazon. Tá, né? mas eu concordo. É muito interessante os argumentos que ele deu sobre isso, né? Eu tenho até uma meta, eu já falei, quem tá no meu Instagram acompanha, eu falo, se eu passar por uma livraria eu tenho que comprar. Eu sou muito... Porque senão vai acabar, cara. E a Amazon, ela não lucra com os livros, né? Ela lucra com o web service dela lá. Os livros são para entender o perfil de consumo, né? São os lógico. nossos dados e nossos interesses. Porque o livro, ele traduz seu interesse, né? Porque o que acontece, né? Se a gente for olhar preço por preço, a Amazon é imbatível. Sim. Não tem como, te entrega no dia seguinte ainda. Mas eu tenho isso, cara. Quando eu passo numa livraria, eu tenho que entrar e comprar um. E aí, sabe o que eu faço? Eu escrevo na capa aonde que eu comprei, dentro, assim, na parte de dentro, né? Uhum. Eu escrevo aonde que eu comprei, que dia que foi e se eu tava fazendo alguma coisa. Que nem, por exemplo, um dia eu fui gravar um episódio quando eu tava indo de convidado em um episódio em São Paulo, e aí eu parei no shopping pra almoçar, aí eu fui na Travessa, que é maravilhosa, né? A Travessa é maravilhosa. E aí eu entrei, comprei, eu escrevi, tá? Dia tal, fui na gravação do podcast, tal, e fiz como se fosse um diário do dia que eu comprei. Eu sempre faço isso.
Nunca tinha... Você sabe que eu ouvi num podcast seu uma dica que eu não lembro agora qual dos convidados que falou, que eu falei, gente, eu vou fazer isso. Feedback no livro? É. Maravilhoso. Gente, Isso aí foi o eu já melhor. sei qual é o livro que eu vou... o problema é que se o pessoal da minha equipe assistir esse podcast, vou ter que... Mas eu vou fazer isso esse ano, porque eu achei incrível a ideia. Maravilhoso. Você sabe que... então posso? Pode. Ó, a gente tá... Eu tô 1 hora esperando o presente aqui da Gabi. O podcast hoje vai se fugir dos scripts. Eu trouxe um presente pra você, porque já como você disse que eu fui alguém que te ensinou a ler, você aprendeu muito a ler livros do ambiente corporativo. Agora você tá assim, começando a entrar na leitura literária. Tô indo. Não, eu tô vendo que você tá começando a... Carla Madeira, você gabaritou praticamente os livros. Eu tô me cobrando. É que assim, eu falei até no episódio com a Analise. Eu estou cada vez mais me cobrando pra ler mais nacional. Mais autores nacionais, conhecer mais. Então eu tô curioso. É outro do mesmo autor. Futuro Ancestral. É o último dele. Você sabe que eu ia escrever na capa, mas como você não gosta de livros escritos, tem um cartão aí pra você guardar. Tem um cartão. Qual o risco de me emocionar? Senão eu leio depois. Acho que... Aquele que todo mundo quer saber o que eu escrevi. Tempo de tela aí no algoritmo aí agora. Eu vou ler pra vocês, gente. Como foi a professora que o incentivou na leitura, especialmente no mundo corporativo, serei a pessoa a incentivá-lo a uma leitura decolonial. Krenak, é isso que fala? Krenak? Sim. Krenak é único. Novo futuro. Nosso futuro só pode ser ancestral. Nossa, muito bom, Gabi, adorei. Esse livro é o último dele. A minha letra é pequenininha, gente. E a caneta... Sabe por que eu fiz verde? Não foi porque a capa do livro é verde. Por quê? Só se eu tô muito enganada. Mas você é palmeirense, né? Sim, sou. Eu lembrei disso. Você sabe que você acabou de dar um spoiler aqui que ninguém imagina. Mas não tem problema. Mas você sabe que eu lembrava disso. E aí... Eu gosto tudo com muito sentido, sabe? Eu adoro a pessoa saber que eu pensei nela. O pessoal às vezes me pergunta, que time você torce? Que isso não seja um problema, até porque também eu tô cansado de ser campeão ultimamente já. Aí vocês vão falar disso, mas não ganhou o Mundial. Vou ficar falando aí, né? Mas é isso, não tem problema. Mas Gabi, você tem um, consegue? Pior que eu acho que não. Né? Depois eu abro. Você sabe que eu até falei pra você, né, que eu tinha pensado em te dar o Alienista, porque tanta gente tinha vindo aqui e tinha falado do livro Alienista. Eu falei, nossa, mas eu acho que ele já deve ter comprado. Comprei hoje. E aí esse livro é pra você começar a ter uma leitura que eu acho que você nunca teve essa experiência. Com certeza. Que é ler um indígena. Total. Ler um autor indígena. Um autor, né, você não quis ler o nacional, é mergulhar num nacional num nível muito, né, que e aí essa ideia de o nosso futuro é ancestral, no sentido assim, de que se a gente não fizer as pazes com o nosso passado, e o nosso passado tem a ver com de fato, assim, né, fazer as pazes com a terra, né, e gente, de novo, isso não significa a gente ter que viver como era no passado, isso, pelo amor de Deus, é um super não entendimento do que diz. É realmente a resiliência climática, é a sustentabilidade, é a gente pensar como que a gente pode fazer um manejo da terra que não necessariamente destrua, né, então, essa é a ideia. Adorei, então, adorei. Você vai conhecer um autor que vai te fazer olhar pra terra. Eu vou além, de outra forma. Vou além. Eu tinha uma bem pequenininho, né? E é bem rápido, você vai ler rápido. Porque por que eu comprei? A gente tá gravando aqui numa quinta. Eu comprei o Alienista pra ler no sábado e domingo. Ainda vou trocar, vou ler esse. Aí depois eu vou pro Alienista. Mas são 2 livros rápidos e 2 livros muito potentes. Boa. Assim, aliás, se a gente, né, fechar na terceira dica de... Qual que é a terceira dica? Eu vou insistir no Alienista. No Alienista? No Alienista? Vou. Eu pensei muito, porque eu acho que todo mundo... Nossa, que bonita essa capa. Como eu disse, tem mais de 20 anos dessa... Esse livro é o livro que eu li. Então, você imagina, foi quando eu tava no ensino fundamental. É bem antigo essa... E sabe por que eu insisto no Alienista? Porque aqui a gente tem, né... Eu acho que o mindset, no sentido... Não um mindset, mas ler um livro do mundo corporativo é necessário. Mas várias pessoas deram dicas. Então, eu não quis dar uma dica do mundo corporativo, porque todo mundo traz. Mas aí aqui é um leitor, um autor que te faz ter uma visão de mundo fora do óbvio, né? Porque você tá lendo um autor indígena. Aqui é uma obra contemporânea, então para entrar em contato com a literatura nacional que está sendo produzida hoje, um autor que ganhou Jabuti e que faz pensar sobre o racismo, faz pensar sobre a nossa
condição atual de sociedade, mas de uma forma muito sutil. E é uma obra-prima. Esse livro é maravilhoso. Eu vou ler também. E um clássico, Eu né? tenho ele em casa. Eu comprei, cheguei a comprar. Já. Porque é assim, eu vou comprando um monte de coisa. Ah, né? eu também. Eu sou uma compradora. Você sabe que o Jefferson Tenório, ele falou assim: um leitor que nunca se endividou por causa de livro não é um bom leitor. E hoje, ainda bem que chega muito livro em casa, não tô comprando mais. Então, eu tenho parceria com quase todas as editoras. Mas eu compro e deixo lá porque eu sou da opinião que... Acho que eu já falei isso. Eu vi que o livro te escolhe. O livro me escolhe. Eu também tenho isso. O livro escolhe. Não sou eu que escolho. Eu acho que eu escolho, mas na verdade o livro escolhe. E o Alienista, ele faz a gente entender o que é um clássico. Porque quando a gente fala de literatura, nem tudo é literatura, apesar da gente achar. Pra mim, eu tava errando muito falando de livro aqui ou não? Não. É só porque eu acho que uma ideia assim, quando a gente fala, é a literatura da área. Aí é porque a palavra literatura, ela é polissêmica, ou seja, a gente tem vários sentidos. Então, quando a gente fala literatura da área, é o conjunto de livros sobre aquilo. Tá bom. Mas literatura precisa ter um conjunto de trabalho, um trabalho artesanal com a linguagem, precisa também, né, inclusive se for uma literatura clássica, para um livro ser considerado clássico, ele tem que ter uma temática universal, ele não pode ser datado, entendeu? E aí, por isso que Machado é universal, é literatura clássica, é um clássico, e por isso que tem, você viu os vídeos que viralizaram? Teve uma moça que viralizou, ela, não lembro de que país que ela é. A Ana Elise contou isso no podcast, ela falou isso. Verdade, ela teve um pedaço do final porque eu vinha ouvindo a Annelise aqui no carro, né? Tá bom. Aí eu ouvi até a metade do podcast que não deu tempo de terminar. Ela falou que uma menina de fora começou a ler literatura estrangeira, chegou no Machado de Assis. E agora ela também tá apaixonada pela Clarice. Ela tá apaixonada por autores brasileiros. Porque o Machado, ele consegue ser um texto de tanto tempo, né? De séculos, e ao mesmo tempo falar com o universal. Aqui, sabe qual que é a ideia? É a ideia assim, todo mundo tá doido, vamos dizer assim. E ele acaba colocando todo mundo dentro de uma casa porque as pessoas não estão saudáveis, vamos dizer assim. Tá. E aí ele se depara que praticamente a cidade inteira tá presa dentro da casa. Se a cidade inteira tá presa, é porque talvez o normal seja loucura. O que é ser? É uma discussão sobre o que é ser normal. Nossa, muito bom. O que é ser normal? O que é ser normal, Gabi? Não sei. Porque é profundo demais, né? Mas eu acho que é essa a ideia. Normal é uma coisa que a gente fica correndo atrás, que é a gente ser aceito, na verdade. Sim. A normalidade, pra mim, é a gente estar dentro de um conjunto de características que às vezes a gente não necessariamente se identifica, mas para ser aceito. Total. E aí, quando a gente é fiel ao nosso propósito, às nossas escolhas, ao que a gente gosta, a gente, inclusive, às vezes gosta do não ser normal. Porque talvez o não ser normal é, na verdade, você ser fiel ao que você gosta, ao que você é. Né? A normalidade, ela padroniza, né? E você respeitar a sua essência também, Sim. né? Senão igual você falou, você fica às vezes fazendo coisa que não gosta pra agradar uma pessoa que talvez nem tá aí pra você acha que a pessoa tá aí, a gente fica nessa de aceitação, buscando aceitação, e você perde a sua própria essência. Não querendo ser, assim, de certa forma, a pregadora da palavra do livro, mas já sendo, eu acho que é nisso que o livro ajuda, assim, porque eu acho que quando você se conecta com leituras, você começa a se importar um pouco menos com essa padronização. É impossível ter alguém que não, de alguma forma, se sinta pressionado pelas pressões estéticas, pelas pressões financeiras, pelas pressões de tudo. Não existe, assim, não tem como, porque o normal na nossa sociedade é sofrer essa pressão. Mas eu vejo que a terapia e a leitura são caminhos de você começar a ter instrumentos, ter ferramentas, ter senso crítico, para você olhar para isso e falar, pera lá, até aqui tudo bem, até aqui eu preciso me preservar. Preservar, inclusive, o avesso da pele, né? Muito bom. Porque senão a gente vai muito conforme a onda, a gente vai conforme... E aí até o consumo, né? A gente começa a consumir coisas pra ficar bem, e a gente entra numa engrenagem tão automática que o conhecimento do livro, o conhecimento de si, que você pode, inclusive, ter por livros... Sim. Te faz, acho que, viver a vida de uma forma um pouco mais tranquila. Total. O conhecimento é libertador. É libertador. E que bom que a gente pode gozar dessa liberdade, né? Eu acho que quem é leitor, eu acho que a gente olha o mundo de uma forma um pouquinho diferente, né? Sim. E tem bastante a ver com aquilo que a gente estava falando da interpretação, né? Sim. Eu acho que a leitura, assim, se eu pudesse elencar, eu acho que
profissionalmente vai ter mais resultado. Sim. Eu acho que é inegável. Você tem ganhos que a gente não percebe. Em repertório, vocabulário. Tem coisas que você nem percebe que você melhorou. Você sabe, desculpa te interromper, uma palestra muito parecida com o que eu fiz na época que era lá com você, eu atendi um grupo de pessoas, inclusive no próprio Poliedro, e eu fiz uma provocação assim, você quer ser promovido, né? Todo mundo quer ser promovido. Mas você tá lendo? Você já entendeu que leitura pode ser uma forma? Aí todo mundo ficou assim, porque todo mundo quer ser promovido, todo mundo quer reconhecimento, mas não vou dizer ninguém, mas assim, é muito difícil as pessoas, elas querem ser promovidas sempre, pô, o outro tem que me ver, mas o que eu estou fazendo? E as pessoas não entendem que a leitura, ela serve para desenvolver soft skills. Hard skill também, não, porque o conteúdo em si, né? Então, assim, às vezes a pessoa, ela tá pouco disposta a evoluir, a aprender, inclusive, às vezes busca fórmulas mágicas na internet, mas o caminho, de fato, da pessoa se dedicar para crescer, para ela ser, de fato, né? E conseguir transbordar e, consequentemente, né, ter reconhecimentos disso, é uma escolha que nem todo mundo está... Uma escolha barata, Gabi. É o super. Que eu falo, super barato. Assim, lógico, tem um contexto do país, né? Nem todo mundo, mas pro público que a gente tá falando... Sim. Tem que fazer esse recorte, né? Sem dúvida. É uma barato. Você vai pegar um livro aí que nem o Mindset. Olha o impacto que o Mindset teve na minha vida e na Gabi por R$49. E assim, peça de presente, às vezes presente de aniversário. Eu só dou livro de presente. Gente, às vezes assim, a gente tem muita dificuldade de dar presente, porque dependendo do que você for dar, sei lá, uma roupa, hoje a roupa tá super caro. Sim. Você não compra uma roupa, mesmo no fast fashion, por menos de R$100, às vezes. E, gente, um livro é um baita de um presente. Total. E às vezes você pode perguntar pro outro o que você gostaria de ler. Eu amo ganhar livro, amo dar livros, porque, inclusive, você chega no momento que você dá um livro, porque você começa a pensar assim, quem é o leitor, né? Quem é o outro? Não, você sabe que eu uso estrategicamente o livro, né? Porque agora, lógico, virou autoridade, né? Mas, é difícil falar de livros com você. Mas não só isso. Tipo assim, às vezes, por exemplo, se eu dou um livro, é parecido com a resposta do Rogério, mas tem um pouquinho de diferente, que ele falou que ele dá o livro de presente e escreve o feedback na contracapa. Quando eu dou um livro pra alguém, eu falo do porquê eu tô dando. Que é quase igual ao que o Rogério falou, mas o dele tem uma profundidade muito maior, que ele tá falando de um feedback de trabalho. Tipo assim, ó, cara, melhora nisso. E detalhe, ele aplicou a teoria do livro, tipo assim, no que aquele livro ia... Gente, de verdade, ele é um nível de leitor, um nível de aprendizado. Se a gente pensar taxonomia de Bloom, né, que são as escalas pra gente pensar verbos de comandos, o cara identifica, ele relaciona, ele aplica... Ele é aluno nota 10, assim, a professora aqui falou 10. Total. E aí, quando eu dou um livro, eu falo, esse livro aqui eu tô dando pra você por causa disso, disso e disso. Aí, às vezes a pessoa sente mais vontade de ler porque eu coloco a minha autoridade em cima do presente, que é tipo assim, é diferente uma pessoa que não é leitor dar um livro de presente. Agora, eu já, como eu tava falando com você, não que eu tenha um resultado assim, mas eu tenho uma certa relevância já. Então, quando eu dou, eu levo o peso junto da minha autoridade para dar o presente, entendeu? Então... Eu acho que não é autoridade, não. Eu acho que você tá fazendo... sabe que quando a gente trabalha leitura em escola, o projeto de leitura de um livro, ele passa normalmente por 3 fases. O antes, o durante e o depois, né? O que é o antes? É a motivação. É boa, faz então, sentido. O que você tá fazendo é dando um senso de porquê. Lembra que a gente sempre falou que a leitura, ela só se realiza quando ela tem um porquê? Total. Você tá dando o porquê da pessoa. E ao dar o porquê... Então, assim, não é porque a pessoa não quer ler por ler. Ela quer ler porque, por meio daquele livro, você vai conhecer uma visão de mundo que você nunca teve. Total. Porque aquele livro vai te fazer enxergar o feedback de uma forma que você não enxerga. Não, é aquela história, né, Gabi, que eu falo às vezes, tipo assim, você não quer... por exemplo, atividade física. Às vezes fala assim, você não quer comer saudável, você quer entrar na roupa que você nunca entrou, você não quer ir na academia, você quer o resultado. Mas para você colher o resultado, você tem que ter a sua parte no processo para você chegar no resultado, né? E é o que eu falo, você não precisa gostar de ler para ler. Porque, assim, tem gente que gosta de ler. O que é gostar de ler? É boa esse daí, Gabi. Eu vou usar. Tá vendo? Pode usar. Você não precisa gostar de ler para ler. Porque as pessoas têm uma impressão que elas precisam gostar de ler igual elas gostam de assistir série.
Então, a leitura vai ser um deleite, vai ser uma diversão. Então, é como se fosse um hobby. Então, meu hobby é ler. Então, aí a pessoa começa a ler e ela começa a sentir sono, ela começa a sentir tédio. Aí ela assiste... Eu vou anotar que eu vou esquecer, continua Não, aí. mas é um lema que eu tenho. Depois você me manda, vou, então tá bom. eu consigo falar, lembrar, Tá. porque eu sempre... É que nem a transformação. A leitura, Tá. ela é ferramenta, ela é meio, ela não é fim. Tá. Eu sempre... Porque são verdades, né, assim. Tá. E aí, a pessoa, ela acha que ela quer ler porque é isso, Prazer. ela vai gostar por prazer, entendeu? Então, que ela vai pegar um livro e ela vai ficar entretida igual quando ela põe uma série na Netflix na vida. Não. Tem gente que gosta, tem gente que tem prazer na mecânica da leitura, ou mesmo a leitura como hobby, pula de um livro para outro. Não, a leitura, você talvez goste da pessoa que você quer ser. E a leitura vai ser um meio para isso. Total, é exatamente. Né? Você resumiu. Então... Assim, ó, o que acontece? Alguém perguntou, por que você lê tanto? Eu acho que eu tenho muito essa crença já, e eu acho que isso é uma crença que ela automaticamente foi criada. Por quê? Você conheceu o Adilson de 4 anos atrás. Você sabe o Adilson de hoje. O resultado, ele é nítido. Você percebeu que você ficou mais calmo? Percebi. Eu era muito agitado. Eu acho que... Nossa, eu tô muito professora, né? Não, mas tá tudo bem. Quase reunião de pais, né? Não, assim, eu percebi porque eu acho que... Não sei se é perceber o mundo diferente, mas... Eu acho que... Sabe o que eu falo do apaziguar? Apaziguar a nossa história. Eu sinto que você viveu um pouco esse processo com a leitura. Sim. Eu acho que eu me entendi como gente. É. Acho que eu me entendi, tipo, aonde que é o meu lugar no mundo, aonde que eu consigo contribuir, onde eu não tenho que dar pitaco porque não vai mudar nada. Eu tenho muito essa clareza. E você aprofundou, né? É. Eu conheci um Adilson que ele tava numa Raso. camada assim. Eu tinha vários conhecimentos rasos de muita coisa. Não, é que você era muito motivado. Você gostava de engajar os times, então você era muito... Eu já vinha, assim, tinha muito compromisso com as pessoas com quem você trabalhava, então você era muito focado no resultado. Mas eu acho que eu vejo que o Adilson que eu comecei... Lógico, eu te acompanho nas redes sociais, acompanho o seu podcast, então eu fui vendo essa transformação, né? Você aprofundou, assim, o iceberg foi criando camadas. E aí, por que reforça essa crença? Porque eu falo assim, cara, se eu tive esse resultado nesse tempo, se eu continuar, eu vou ter mais resultado. Sim. É se apaixonar por quem você pode ser, né? Eu tô construindo a minha versão de 2027. E é muito doido que a gente vive numa sociedade que às vezes as pessoas acham, sei lá, arrogância, você gostar de quem você é. E porque isso não tem nada a ver com estética, não tem nada a ver com... Tem a ver com você gostar do seu cérebro, gostar do que você pensa, de como você vê as coisas. E até uma coisa meio de bondade, sabe? Porque você é o apaziguar. E eu vou falar uma coisa forte agora, que eu acho que eu falei em algum lugar, eu escrevi. Sabe por que também eu gosto de ler bastante? Porque eu não quero deixar o meu futuro ao acaso. Nossa, várias frases, hein? Porque sabe o que acontece? Aquela, elabore sobre. Não, porque assim, ó, pensa, se eu ficar... Hoje tá muito claro isso pra mim, mas o Adilson de 2020, ele tava deixando a carreira profissional, o casamento, o Adilson filho, todas as minhas versões estavam ao acaso. Tipo assim, eu não era estratégico. Você pegou a rédea da sua vida. É isso, entendeu? Então, o que acontece? Hoje eu sei Nossa, que forte isso. Por isso que eu falei. Eu fiquei emocionada agora, de verdade. Não, porque, tipo, por que eu sou professora? Porque eu acredito na transformação. É isso. E a educação transforma, gente. Quando a gente fala que a educação transforma, é real. Eu vi muitas vidas transformadas ao longo da minha trajetória, sabe? Eu comecei a dar aula, foi em 2010 que eu dou aula. Então, são 14 anos, né? Certo? 14 anos dando aula. Foram tantas pessoas transformadas, assim, que... E em vários contextos. Porque a educação transforma. Por que ela transforma? Porque te faz pensar. E quando você tem o seu pensamento... Ele é seu. Ô, Gabi, pra você ter uma ideia, tá passando aí na TV. Ó, a minha comunidade chama Mentes em Transformação. Sim. Porque é isso. Eu quero que a pessoa leia o livro e se transforme. Ela não pode passar pelo meu clube de leitura e não sair melhor. Se ela passar pelo meu clube de leitura e não sair melhor, eu errei. Em algum momento. E tá aí... vendo como você é professor? E aí eu falo isso, por que eu leio tanto e essa crença de que vai ter mais resultado? Porque se eu não tomar rédea, que você usou perfeito a frase, eu tô construindo o meu futuro. Eu tô estudando. Cara, não tem, o que a gente tá falando, não tem como não dar resultado. É impossível. Eu posso demorar 1 ano, 2 anos, 5, 10 anos.
mas eu vou ter mais resultado, entendeu? Mas eu posso fazer uma provocação? Pode, lógico. Cuide do que você lê, mas não tô dizendo esse cuide no sentido de um imperativo você. Sim. Cuide qualquer um. Você sabe que quando eu só dava, né? Quando eu estava só na sala de aula, eu já cheguei a dar aula para ensino fundamental, para ensino médio, né? Hoje tô afastada desse lugar, não sendo na coordenação. Tá. Tinham muitos pais que chegavam para mim e falavam assim: ai, mas o meu filho leu muito, mas ele não consegue bem em redação. A gente acha que só por ler, e aí como se fosse qualquer coisa que a gente lê, vai gerar esse efeito que a gente tá falando. Total. E não é bem assim, né? Então, assim, a gente precisa também entender que não é qualquer livro, né? Então, não é à toa que você traz, esse livro é legal, esse livro não é. E por isso também que é tão importante a gente diversificar as vozes que a gente lê, né? Porque se a gente lê só literatura de negócios, é esse mundo que eu vou dominar. Então, eu acho muito interessante esse movimento que você está fazendo de diversificar autores de países distintos. Inclusive, ler Brasil. Diversificar, inclusive, texto do mundo corporativo, mas agora também um pouco de literatura. Sabe que eu tenho visto alguns cursos muito interessantes, eu não vou lembrar o nome da instituição, que ela está fazendo educação executiva com base em texto literário. Animal. Então, trabalhando essa ideia do líder, por exemplo, os livros clássicos, eles ajudam muitas vezes você a trabalhar empatia, que é necessário para o mundo do negócio. Se você tem uma equipe que você lidera e você não tem empatia, Total. Não vai rolar. Mas sabe por quê, Gabi? Sabe por que eu tô me pisando em outros lugares? Porque... E não é falsa modéstia, mas assim... Por exemplo... Se eu ler um livro de liderança ele tem uma receita de bolo. Sim. Se você falar de liderança e eu falar de liderança, vai ter um pouco do seu valor, um pouco do meu valor, mas ele tem uma receitinha de bolo. Que é a noção de liderança que está sendo aplicada hoje, Isso, né? Que é interessante. Exato. E aí, o que eu percebi? Eu tava lendo mais do mesmo. Mais do mesmo no sentido, era o mesmo, eu não tava gerando novo aprendizado. Então, tipo assim, legal, esse livro é legal, mas o cidadão A fala a mesma coisa, mas ele empacota diferente. Então, eu comecei a perceber que eu queria algo novo. Você tava sendo um pouco vítima do mercado editorial, né? Porque é isso que o mercado editorial faz. Ele, a partir do momento que percebe que as pessoas têm atração por isso, ele contrata vários autores, porque todo mundo, né? É interessante que você furou a bolha. E aí eu falei, não, peraí, eu já entendi. Se eu ler mais um livro de liderança, é mais um livro, a receita de 70% do conteúdo é o mesmo, vai ter ali uma cerejinha do bolo, alguma coisa nova, mas foi difícil eu começar a ter essa sensação de, opa, isso aqui é novo. Teve poucos livros que eu li esse ano que eu falei, isso aqui é novo? Por quê? Então, aquilo ali vai ser muito novo. Porque você nunca deve ter lido algo como aquilo. Como eu aprofundei muito em vários, eu desci muito em alguns temas, eu acho que cheguei no chão em alguns temas, entendeu? E isso não é falta de humildade, é tipo... Deixa eu experimentar outras áreas. Também não é que não seja possível aprofundar mais, mas pro seu nível de interesse ou para aquilo que você precisava, você já aprofundou o que era suficiente. Que nem o exemplo que eu dei no... Você nunca é um especialista no tema, entendeu? Então, por isso que você chegou Agora, por exemplo, um assunto que eu quero continuar me aprofundando, que é o que eu falei, é filosofia. Eu fiquei apaixonado. Sobre estoicismo, sobre voltar lá nos gregos de... Assim, eu pensamento... apaixonei. Clássico, né? Ocidental vem de tipo, eu não controlo muita coisa, a gente tem que absorver as coisas que acontecem. Isso eu gostei muito. Mas, por exemplo, eu tava falando no episódio da Annelise, que ano passado eu coloquei no meu clube do livro Viola Davis. Você leu a biografia dela já? Não, a biografia não. A biografia dela é, assim, um espetáculo. Da onde essa mulher saiu, que tem a ver com o que a gente tá falando aqui, ó, de racismo. Da onde ela saiu, pra onde ela chegou. Cara, eu não conheço alguém que acho que teve mais... Você sabe que biografia é um tipo de livro que eu leio pouco. Tô pensando aqui as biografias que eu já li. A Viola Davis é maravilhosa, a biografia dela. Coloquei no passado. Sempre em dezembro eu coloco uma biografia. Que interessante. Porque acho que é dezembro, é mais leve. A galera tem Natal, Ano Novo. Aí a biografia tá mais perto de uma história. Ah, tá, porque você não trabalha com ficção, só livro não ficcional. Isso, tá. Aí, por ser dezembro, tem muita gente... É relato, né? A biografia isso. Você sabe que o relato dos gêneros é considerado tipo um gênero primário, né? Porque ele, de fato, é a primeira pessoa, depende, lógico, como essa biografia foi feita, né? Pode ser em terceira também. Se não for uma auto, né? Mas o relato é o narrar, né? É o narrar, é o contar, sem a preocupação estética, sem a preocupação da metáfora, então... E aí eu sempre coloco. Aí esse ano eu coloquei a Maya Angelou. O livro chama Eu Sei Porque o Pássaro Canta na Gaiola.
Não conheço também, tá vendo? Ó, eu tô pegando várias indicações de livros mas diferentes. aí que é legal. Você vê como a gente é leitor de coisas distintas, né? Mas aí que é legal. Eu já estou pisando em lugares diferentes. Entendi. Entendeu? Porque eu tô querendo conhecer mais, entender mais, sabe? Você sabe que, assim, eu gosto de livros de psicologia, gosto de livros de sociologia, da linguística textual, gosto que parte mais técnica, né? Sim. Literatura contemporânea, literatura clássica, mas principalmente nacional. É interessante, onde que você é leitor, né? Tá vendo que eu sou leitor, você é leitor, mas a gente lê não necessariamente as mesmas coisas. A gente se encontra em algumas leituras, Sim. mas a gente tem um universo de leituras muito distintos. Total. Sabe essa coisa da motivação que a gente falou? A Flip serve pra isso. Boa. Eu comprei vários livros e saí motivada a ler vários livros. Eu tô com um casa que é sobre o Cais do... Acho que é o Mistério do Cais do Valongo, ou algo assim, que é de uma autora que eu não conhecia e que é ficção, mas é com base nesse cais que é do Rio de Janeiro, que foi, nem sabe disso, e ela que contou até na fala dela, que foi o cais onde mais vieram pessoas durante o período de escravidão no Brasil. Caramba. E como que foi essa chegada ali? Então é um livro... Eu comecei um pouquinho a ler, mas ainda não avancei tanto na leitura. Que eu tô super curiosa. E foi a Flip que me motivou. Eu não sabia da existência do livro, não conhecia a autora. E, no fim, saí fã da autora, comprei a obra dela. Agora tô super entretida pra começar a ler, né? E serve essa motivação. Muito bom. Ô, Gabi, qual que é o seu óbvio? O que é óbvio pra você e as pessoas não percebem? Você sabe que... Como fã do seu podcast, eu ouvi você perguntando isso pra todo mundo. Várias vezes. E e é muito interessante essa pergunta. E eu através da sua pergunta, eu percebi que eu tenho um óbvio muito óbvio pra mim. Que pra mim, o meu óbvio é assim, a gente dá um jeito pra tudo. A gente só não dá jeito pra morte. Muito bom. E a minha vida, se eu penso tudo até hoje, sempre foi assim. É muito difícil. Às vezes a pessoa fala assim, não, porque não tem... Eu falo... Tem que ter um jeito. Não é possível que não tenha um jeito, sabe? Então, tudo. Mesmo um aluno difícil. Ninguém aprende... Eu lembro de Apontou pra mim. Vocês viram, né? Mesmo um aluno difícil, ela apontou pra mim. Muito bom. Mas você sabe que eu tinha um aluno que ele assistia aula em posição de aranha. Tá. E todo mundo falava, não dá, não sei o que. E aí eu comecei a conversar com ele, que ele era um mundo ficcional na cabeça dele. Então, acho assim, pra tudo a gente dá um jeito, sabe? A única coisa que realmente não tem como a gente dar um jeito é pra morte. Muito bom. E às vezes a gente não insiste em buscar saídas, né? Muito bom. E ser criativo, né? Muito bom. E a sua vantagem competitiva? Qual que é o lugar que a Gabi tá sobrando? Criatividade. Criatividade. Eu acho que eu sou uma pessoa que tenho ideias e soluções rápidas para as coisas. E eu acho que tem muito a ver com o meu óbvio. Acho que e vem do meu pai, né? Meu pai é essa pessoa. Meu pai é o MacGyver, sabe que dá um jeitinho pra tudo? É que ele é mais nas coisas físicas. Eu acho que eu sou mais na questão mental. Então, acho que como eu sempre me estimulei muito a buscar saídas, então eu consigo buscar saídas rápidas e criativas e com muito foco em ação, assim. Eu consigo criar um plano de ação, plano A, B, C, muito rápido, assim. Muito bom, adorei essa. Tem bastante a ver com a leitura aí, né? Sim. Traz muito repertório, né? Você consegue... Eu acho que também é uma questão de memória, assim. Eu não tenho memória na hora, mas eu consigo, à medida que eu vou falando, vão vindo relações, né? E isso me ajuda nas tomadas de decisão. Eu lembro que você perguntou para um dos convidados, né, assim, o quanto da leitura impacta quem você é hoje, né? Eu acho que é muito difícil responder isso, porque eu não consigo entender o que da minha decisão não veio de quem eu sou. E quem eu sou é por tudo que eu li, por tudo que eu estudei, né? Por tudo que eu vivenciei. Muito bom, muito bom. E se você... eu acho que eu vou acertar. E se você tivesse aqui, quem que você queria entrevistar aqui no Corte dos Livros Podcast? Você sabe que eu como boa aluna, eu estudei, eu fiz a lição de casa, né? E aí eu fiquei pensando muito. Óbvio que... Só que eu pensei em 2 pessoas, tá? Óbvio que é o Krenak. Eu imaginei. Só que como eu imagino que trazer o Krenak aqui... Vai ser difícil, né? Mas eu não acho que vai ser impossível, não. Pra tudo se dar um jeito, Sim, né? você acabou de falar, então eu óbvio. acredito que em algum momento... inclusive, se você trouxer o Krenak, aliás, se você não... Sentar ali no sofá. Se não, quando você trouxer, vamos falar boa. isso. Quando você trouxer, por favor, eu quero vir aqui que eu preciso de um autógrafo desse homem. Boa. Mas eu pensei numa outra pessoa que acho que tá mais próxima, no sentido de... Que é uma professora da Unicamp, professora Cíntia Agra. Ela trabalha com letramento literário e ela é uma pesquisadora de leitura.
leitura. Então, eu acho que legal. vai ser interessante, a meu ver, né? Seria alguém que eu gostaria de entrevistar, porque a gente fala sobre leitura, porque a gente lê. Mas e quem estuda a leitura em si, escreve livros sobre a história da leitura, a história dos livros censurados? Por que livro até hoje é tão objeto de censura? Que louco, né? Ah, bom, eu imagino. É por conta das ideias, por conta dos Sim. pensamentos, por conta de tudo isso que a gente tá falando. Então, ela, pra mim, seria alguém incrível, porque ela vai falar sobre a leitura enquanto objeto de pesquisa. Mas, né, da historiografia, da leitura, desses livros proibidos, né, do avanço do papel até chegar. Então, a professora Cintia, eu sou fã dela, eu acho ela uma profissional incrível, fiz matéria. E ela é super acessível, viu? Então, aquela dica de que ela viria. Boa, muito bom, muito bom, muito bom. Gabi, passou aqui voando o episódio. Nossa, eu queria te agradecer de novo por estar aqui. Que bom que deu certo. Eu queria que você tivesse vindo antes, mas acho que tudo acontece na hora que tem que acontecer. Eu adorei a gravação, foi muito legal. Tenho certeza que o pessoal anotou muito. E saiba que você tem nem grande contribuição, mas eu acho que... E uma coisa bem legal, o meu primeiro Mindset... que eu li, eu não grifei nada, porque eu era um aluno chato. Então, eu não Você estava em nada. transformação. Eu estava em transformação, então eu não tenho nada assim, mas, cara, assim, o seu trabalho, do mesmo jeito que eu tô hoje, de alguma maneira, contribuindo, começou com você lá atrás. Nossa, então, muito obrigada. Assim, te agradeço. Fico emocionada, assim. Te agradeço muito. Muito bacana. Nossa, muito obrigada disso, assim. Porque quando a gente dá aula para adulto, eu acho que o adulto consegue trazer essa noção do impacto do nosso trabalho de uma forma tão clara que às vezes a gente não consegue nem receber, assim. Uhum. E a gente vive num país que é difícil receber elogio, né? Sim. Às vezes a gente fica num lugar assim, mas muito obrigada por dizer isso, porque eu acho que você me dá combustível para eu continuar, porque não é fácil trabalhar com educação, acreditar na educação, acreditar na transformação e ver onde que você chegou. Por isso que eu falo super de você com muito orgulho, porque eu acho que você é um case de sucesso mesmo. Você já falou isso. Um case de sucesso, assim. Assim como, por exemplo, a Luana, que é uma aluna que tirou 1000, que também tá agora com o Instagram com mais de 50 mil seguidores. Que legal. Então, é muito doido, que eu não quis estar na rede social e, de repente, eu tenho pessoas... Você criou dois monstrinhos. Né? Então, é muito, muito interessante. Então, muito obrigada. Eu espero que as pessoas se incentivem a ler. Valorizem seus professores também, né? Porque professores podem, sim, se transformar vidas e a educação serve para isso. Então, muito obrigada. Então, antes disso, deixa um recado final aqui para quem ficou até aqui. Tudo que a gente falou, acho que a leitura ela é transformadora. Você mostrou com muito claro o seu resultado. Eu tenho o meu resultado através disso também, mas deixa um recado final aqui pro pessoal. Por que o pessoal deveria ler? Qual a importância disso? Por que você acha que as pessoas têm que se permitir a ler mais? Acho que a gente precisa ter um compromisso com quem a gente quer ser, né? Então, acho que a leitura, ela pode ser uma forma de você buscar ser alguém diferente. A gente está vivendo numa sociedade da desatenção com as redes sociais. A gente está vivendo uma sociedade em que as pessoas estão angustiadas, as pessoas muitas vezes estão buscando sempre o externo para poder gostar de si mesmo. E eu acho que ir para a leitura, e obviamente também aprender de fato a ler, é fazer um movimento contrário a isso. É mergulhar em você, ter atenção, não se influenciar tanto pelo externo e talvez, vou usar uma palavra arriscada, experienciar um pouquinho mais o que de fato é ser feliz. Porque na sociedade do consumo, às vezes a gente atribui felicidade só a consumir. E muitas vezes a felicidade vem a gente fazer as pazes com quem a gente é, com o nosso conhecimento. E quando a gente consegue ler, a gente começa a gostar de querer saber. E aí a gente talvez fique um pouco mais feliz, porque a gente fica um pouco menos angustiado. Então acho que tem muito benefício nisso, né? Muito bom. De você ter paz, né? Ter tranquilidade e gostar de quem você é. Nossa, sensacional. Sensacional. Gente, quero que vocês coloquem aqui nos comentários o que vocês acharam do episódio, se vocês curtiram. A Gabi foi essencial na jornada, eu queria trazer ela aqui faz muito tempo já. Contem aqui o que vocês acharam. Todas as quartas, não se esqueçam. Gabi, o pessoal assiste e não se inscreve no canal, é impressionante. Eu acho que eu não tô inscrito no canal. Olha lá. Eu vou me inscrever. Depois Mas eu vou ter que falar uma coisa. É Gabriele. É Gabriele, mentira. Verdade.
Todo mundo me chama de Gabriela, porque todo mundo me conhece de Gabi Cavalim. E aí, ninguém sabe o que é esse Gabi, porque é só Gabi Cavalim. Cara, eu vou arriscar, capaz de eu errar a thumb. Não posso errar. Amanda me lembra lá depois pra ajeitar. Terminando com esse plot twist no final, né? Fechamos assim, gente. Fechamos com chave de ouro. Mas, ó, se inscreva no canal, curta, compartilha, manda pros seus amigos, manda pra aquela pessoa que tá estagnada na carreira, que ela precisa ver esse podcast aqui. Posso, do final, assim, não, fazer uma... Se você quiser. Se você quiser, a gente pode, talvez... Eu não tenho rede social, não tenho essa intenção, mas se quiser, a gente pode gravar um vídeo ensinando rapidamente algumas técnicas de leitura. Com certeza. Porque talvez algumas pessoas queiram ler, mas não sabem como. Então, rapidamente, assim, o que é grifar, o que é... Nossa, então, sensacional. me disponho a te ajudar nisso, se você Muito bom. quiser. Compromisso público aqui, hein, gente? Então, todas as quartas a gente se encontra. Até a próxima. Tchau.